Louvado seja o Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus Memorial. Amém, queridos? Você pode assentar-se no seu lugar, que o Senhor te abençoe nessa noite. É um prazer receber você e a sua família aqui, e nós estamos muito felizes com tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém, irmãos? Vamos à palavra do Senhor. Hoje eu quero pregar uma palavra para ensinar você a ser grande. Verdade, certo? Mas não é o que você espera, fica tranquilo. Será que o pastor aderiu a uma nova teologia? Não, fica tranquilo. Hoje eu quero falar sobre o código da grandeza. Pode colocar para mim, por gentileza. E eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo número 13. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 5. João, capítulo número 13, versículos de 1 a 5. Partilho com vocês esta palavra. Diz assim o Evangelho de João, no capítulo número 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugar-los com a toalha com a qual havia se cingido. Eu falo com você hoje sobre como nós podemos ser grande no reino de Deus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, ministra ao nosso coração. Fala conosco nessa noite para a glória do teu santo nome, e que haja bênção e provisão do Senhor sobre nós. Precisamos de ti, carecemos do Senhor, a fim de que o teu Espírito, e tão somente Ele, ilumine os nossos olhos. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Quem é o maior? Essa é uma pergunta que é feita em várias eras e em vários aspectos da vida. Hoje em dia existe muito nas redes sociais aí uma tendência de ficar fazendo comparativos entre quem seja o maior. Eu acho que meu passador não está funcionando aqui, ou está aqui. Então vamos lá. Só para a gente aquecer os nossos corações, eu queria fazer uma rápida pergunta, um rápido quiz com os irmãos sobre quem é o maior. Para quem é fã de basquete, por exemplo, eu gosto de NBA, gosto de assistir NBA, aprendi a assistir NBA na década de 90, na época de um camarada chamado Michael Jordan. Mas eu queria perguntar para vocês, quem é o maior? LeBron James ou Michael Jordan, para quem gosta? A gurizada mais nova discorda, vocês sabem, né? Não, LeBron, né? LeBron James e tal. Mas a gente que viu Michael Jordan sabe do que nós estamos falando. Quem é o maior? Lewis Hamilton? Você sabia que tem gente dessa geração que não sabe quem foi o Ayrton Senna, né? Você sabia que crente, quando assistia a corrida de Fórmula 1, orava para chover? Sabia que era assim? Não orava assim ou não? Ô Senhor, que chova! O Senna ganhar, é assim. Ok, quem é o maior? Agora eu quero... Time Cristiano Ronaldo, cadê? Ok, vocês não sabem nada de futebol. Time Messi, ok, beleza. Tirando o fato dele ser argentino, o resto está tudo certo. Ok, agora eu quero ver, hein? Tem uma pesquisa sociológica por trás do próximo item. Quem é o maior? Ok, time Superman. Não, gente, dá uma moral aí, pelo amor de Deus. Time Superman. Aê. Time Mulher Maravilha. Qual que é meu time, amor? Quem que eu acho maior? Ok. Essa é uma pergunta que muita gente faz. Quem é o maior? Né? É feita essa pergunta há muito tempo. E no reino de Deus essa pergunta também já foi feita. Só que quando a gente fala de quem é o maior,
olha o lugar para onde eu viajei, olha a minha foto de férias com as pernas bronzeadas, lendo um livro, ou fingindo que está lendo um livro na praia, não é? Só falta aquela legenda da foto assim: esta foto foi batida para causar inveja e nada mais. É para isso que aquela foto foi batida. Então, viram como eu sou grande, viram como eu tenho coisas grandes, viram como eu sou maior. E aí, quando Jesus vai falar sobre ser o maior, no texto de Marcos, ele dá uma pista para nós. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sob eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não será assim. Olha para como a sociedade faz e olha para nós. Entre nós não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja este servo de todos. Então Jesus está dizendo: há uma maneira de medir grandeza no mundo, e há uma maneira de medir grandeza no reino de Deus. E no reino de Deus, se você quer ser grande, você tem que ser um servo. No reino de Deus, grande é quem serve. Por isso, toda a ideia do sermão de hoje está condensado nessa declaração: grandeza no reino de Deus não é status, é serviço. Grandeza no reino de Deus não é um status, não é uma posição, é serviço. E o texto que nós lemos de João capítulo número 13, dos versículos 1 a 5, ilustram para a gente muito bem um pouco do que é isso. Que grandeza no reino de Deus não é um status, é serviço. No versículo de número 1, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, nós lemos o texto: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Só para contextualizar, Jesus está a poucas horas de entregar a sua vida, ele sabe que tem poucas horas de vida. E nessas poucas horas de vida, Jesus não resolve tirar umas férias, viajar para o lugar que ele sempre quis, ou fazer a hora dos gastos e da farra: vou arrebentar o cartão porque eu sei que eu vou embora mesmo, ou dizer umas verdades na cara de fulano de tal que ele sempre deveria ter ouvido. Jesus escolhe passar os seus últimos momentos de vida com os seus amigos, com as pessoas a quem ele amava, com as pessoas que ele discipulava. E a Bíblia diz que essas pessoas Jesus amava e os amou até o fim. Essa expressão, os amou até o fim, é uma expressão grega chamada eis telos igapsen autos. E essa tradução que a gente tem como amar até o fim, eis telos, ela é fantástica na língua grega, porque ela poderia também ser traduzida como os amou ao máximo, os amou até a máxima extensão. Ou ela também cabe a ideia de dizer: os amou até ver cumprido o seu propósito neles. Ou seja, até que houvesse um cumprimento total de algo que viesse a acontecer na vida dos discípulos. Foi assim que o Senhor os amou. E o que é maravilhoso quando a gente começa a pensar em amor na Bíblia, tirando um pouco a ideia do amor romântico, também cabe para o amor romântico, mas quando a gente pensa em amor, como John Stott certa vez disse, ele disse assim: amor é mais serviço do que sentimento. Essa é a tradução de amor bíblico. A tradução de amor bíblico é que o amor é muito mais na Bíblia um serviço do que um sentimento. E a Bíblia faz questão de, antes de mostrar um ato de serviço de Jesus, deixar claro que ele amava e amou eles até o fim. E por amar os seus discípulos até o fim, ele não só declarou esse amor, ele não só disse: eu amo vocês, mas ele transformou aquele amor em um ato de serviço, porque amor é muito mais serviço do que sentimento. E aí segue o texto lá no versículo de número 4 e 5, que diz que Jesus levantou-se da ceia, tirou a veste de cima, tomou uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água numa bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que se havia cingido. Nesses dois pequenos versículos, a gente vê uma série de atos de serviço de Jesus. Na verdade, a gente tem, nesses dois versículos, 7 atos de serviço de Jesus. Ele levantou-se do seu lugar,
Ele tirou a sua capa, ele enrolou uma toalha na cintura, ele despejou a água numa bacia, ele se ajoelhou aos pés dos seus discípulos, ele lavou os pés dos seus discípulos e ele enxugou os pés dos seus discípulos. Você percebe como que Jesus demonstrou que ele amava? Percebe como que Jesus trouxe para a prática o fato de dizer, eu amo você? E de todos esses que estão aqui, a gente poderia falar sobre cada um deles, mas fique tranquilo, não vou fazê-lo. Mas eu queria falar um pouquinho, só rapidamente, sobre o primeiro, levantou. Levantar-se é um ato muito importante, quando a gente entende esse contexto. Só para lembrar você, eles estão na última ceia, é aqui que nós estamos. Então eles estão ali na mesa, eles estão ceando, e o contexto da ceia, ou como a ceia era feita, ajuda a gente a entender o que Jesus fez. Eu sei que muitos de nós, quando eu falo uma cena da última ceia, a cena que você tem é a cena da pintura da última ceia de Leonardo da Vinci, não é essa a cena que vem em você? Se você lê o Código da Vinci mesmo, essa cena ficou encravada na sua cabeça, ou assistiu o filme. Então essa é a ideia que a gente tem. Mas a ceia não era realizada nessa época nesse tipo de mesa, ela realizada numa mesa em forma de U, chamado triclínio. Então era mais ou menos assim. Essa aqui era mais ou menos a ideia da mesa, ou como ela foi realizada, a ceia. Uma mesa baixa, onde você se inclinava. E o que talvez não fica tão claro aqui na ilustração, mas eu puxei o zoom para a gente entender o que acontecia, é que o que ficava à mostra, na hora que você chegava e se inclinava nessa mesa, eram os seus pés. Os seus pés não ficavam escondidos embaixo da mesa, eles ficavam à mostra de todas as pessoas. Uma outra ilustração mostra mais ou menos como que seria essa dinâmica. É por isso que a gente vê, por exemplo, por que João encosta a cabeça no peito de Jesus? Porque eles estavam inclinados e era um movimento fácil de ser feito, então eles se inclinavam para comer. E naquele momento que eles estão ali, todo mundo inclinado, todo mundo sentado, Jesus tem uma atitude diferente. Ele se levanta. Ele se levanta para servir. E eu queria dizer assim para cada um de nós que está aqui hoje, que em algum momento da nossa vida, se a gente quer ter uma vida um pouco mais significativa e fazer coisas mais significativas, tem uma hora que a gente tem que se levantar também, irmãos. Tem uma hora que a gente tem que falar assim, cansei de ficar sentado. Cansei de ficar reclinado, declinado, chegou a hora de eu me levantar. Talvez lá no fim da sua vida, tem coisas que você faz sentado que você não vai se orgulhar tanto assim. Você não vai chegar lá na sua vida e dizendo assim, como eu sou orgulhoso de ter passado aquelas horas sentado assistindo aquele monte de série na Netflix. Nada contra, mas talvez você poderia ter feito uma coisa um pouco melhor se levantando. Muitos momentos marcantes da nossa vida, a gente tem que estar em pé, a gente tem que se levantar para dar o primeiro passo, não é não? O seu pai não conta para você, eu lembro a primeira vez que você deitou, filho. Ele não conta, ele fala para você assim, eu lembro quando você andou pela primeira vez. E se sua mãe elogia demais você, ela fala, meu filho andou com 7 meses, com 8 meses ele já corria e já subia a escada, não é isso? O menino andou com 2 anos praticamente, mas a mãe sempre, o filho sempre é o melhor. Então, você teve que se levantar, coisas significativas da nossa vida. Eu estava em pé quando dei o primeiro passo, eu precisei tomar coragem de me levantar e subir na bendita bicicleta para dizer, esse foi o dia em que eu aprendi. Eu precisei me levantar para fazer meu primeiro gol. Foram poucos, porque eu sou muito ruim de bola. Mas a gente tem que se levantar. Eu precisei me levantar e ficar em pé no dia que eu casei. Pegou a mensagem? Você que está aí, catando papel na ventania, certo? Levanta, meu filho. E para começar, vai trabalhar. Entendeu? Levanta. O dia que eu casei, eu estava em pé. O dia que meus filhos vieram ao mundo, o primeiro, o segundo e o terceiro, eu estava lá, eu estava em pé. Coisas significativas, o dia que eu batizei meu filho mais velho, eu estava em pé. O dia, que dia mais? Chega, tá bom. Um monte de coisa que a gente, aqui nesse exato momento eu estou em pé, eu tenho que tomar uma decisão de dizer, ok, chegou a hora de eu me levantar e falar da palavra do Senhor. Eu estou querendo traduzir isso assim para você. Pode ser que há muito tempo você se tornou um servo que só está sentado.
Eu queria assim dizer, te encorajar hoje a desempacotar o seu cristianismo desse ciclo de sentar e inclinar-se, a dizer, eu não posso ser um crente que a minha função como crente é ir para a igreja, sentar, ser ministrado e ir embora. O Senhor está te chamando para você se levantar. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, diz a palavra do Senhor. Então o Senhor está nos chamando a dizer, é hora da gente se colocar em pé. Tem algo que eu coloquei na sua vida que você vai enxergar, e eu quero pôr você em pé. E quando Jesus se põe em pé, Ele toma a coragem de tirar a veste de cima, e simbolicamente eu poderia dizer que Ele tira as coisas que poderiam estar o protegendo. E quando Jesus tira aquelas roupas de cima, Ele se cinge com uma toalha de servo, porque quem usava aquela toalha que Jesus pegou era o servo mais humilde da casa. Então quando Jesus tira suas proteções, Ele se revela, e quando Ele se revela, a gente enxerga um coração humilde, enxerga um coração disposto a servir. Deixa eu falar isso aqui, se figurativamente a gente pudesse tirar as vestes que nos escondem, o que seria revelado em você? O que a gente conseguiria enxergar de verdade na sua vida? O que seria revelado no nosso interior? Talvez se você olhasse para o meu interior em alguns momentos, você diria, pastor do céu, a coisa está feia. Momentos em que o nosso coração não se revela tão bem assim, porque muitas vezes, por trás da nossa roupa de crente, o que há não há um coração humilde, um desejo de servir. O que há um coração cheio de direitos, de dizer as pessoas devem me servir. Eu, quem devo ser servido, eu quero a temperatura certa, o lugar certo, o tempo de culto certo, o estacionamento certo, o ministério infantil do jeito certo, a melhor comida, o melhor horário, a melhor música, o melhor louvor. Eu quero ser servido, cheio de direitos, mas não cheio de serviço. Ou conversas do tipo, eu sou bom demais para isso, pastor, eu sou bom demais para isso, eu sou formado, eu sou doutor, né? Eu se formei. Isso aí é trabalho para outras pessoas. Eu sou, na sociedade eu tenho outros padrões, eu não vou fazer isso é problema de outra pessoa, isso está abaixo de mim, deixa que outras pessoas façam esse tipo de serviço. Mas Jesus mostra um coração humilde. Então Jesus se levanta, Jesus enche aquela bacia de água, Jesus derrama aquela água sobre os seus discípulos, Jesus se ajoelha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Eu não sei se você faz ideia do quão chocante é essa cena. A gente está acostumado com ela, mas ela é estarrecedora, porque o Filho de Deus está lavando os pés de homens pecadores. Então, para contextualizar o que está acontecendo, para afundar mais o buraco, eles estão ali naquela última ceia, e o que é que os discípulos estão discutindo entre si? Qual é a discussão? Que eu comecei a pergunta do sermão fazendo, a discussão deles é, quem é o maior? Lucas 22 vai nos dizer isso, versículo 24, suscitaram entre si grande discussão sobre qual deles parecia ser o maior. 3 anos andando com Jesus, e a discussão deles ainda é quem é o maior. Você fala, é muito tempo andando com Jesus para discutir isso, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Quanto tempo você anda com Jesus e está discutindo umas besteiras ainda? E aí eles estão ali, sabe o que é mais estarrecedor para mim? A cena é assim, estão no cenáculo, 12 pessoas, tem 12 discípulos, e quem mais está ali, irmãos? Quem está ali? 12 discípulos e Jesus. Então é assim, está eu, os pastores da equipe, o Zé das Couves, o Zé Ninguém, o Esquecido, o Joãozinho, nada vai, e nós estamos ali, nós 12 e Jesus, e nós estamos assim, quem de nós aqui é o maior? Você faz ideia da discussão? Quem de nós aqui é o maior de todos? Diante de Jesus e na presença de Jesus, quem de nós é o mais importante? Quem dos 12 apóstolos tem mais seguidor no Instagram? Que já tem o perfil verificado? Não esses comprados de hoje, né? O antigo, o que dizia, esse cara é importante. Essa é a discussão deles. E eu fico imaginando nessa discussão, o coração deles como que estava. Quem que é o mais importante? Talvez João estivesse aqui dizendo assim, é óbvio que sou eu.
eu sou o discípulo amado, porque João tem uma autoestima lá em cima, né? Porque ele escreve o evangelho e diz, o discípulo amado, então ele chancela, eu sou o discípulo amado, daqui a pouco eu vou reclinar a cabeça no colo de Jesus. Talvez Pedro está aqui, eles estão discutindo e Pedro está falando, é claro que sou eu sou o líder, eu sou o Power Ranger vermelho, eu que lidero essa parada aqui. Vocês não andaram sobre a água, eu e Jesus, nós andamos, eu afundei, mas eu andei também. Vocês nunca andaram sobre as águas, eu andei. O único que não está discutindo, com certeza, é Bartolomeu, que ninguém nem sabe que ele é discípulo, né? A gente nem lembra. Bartolomeu fala, ninguém nem sabe que Bartolomeu e Natanael é a mesma pessoa, né? Então esse aí, ok, ele está lá só vendo o circo pegar fogo. Mas talvez sejam essas as intenções que estão no coração dos discípulos. E eu fico olhando para isso, e o que Jesus está vendo? Jesus está vendo aquela discussão, e o que Jesus enxerga, irmãos? Jesus enxerga corações orgulhosos e pés sujos. É isso que Jesus está vendo. Jesus enxerga corações orgulhosos e pés sujos. E quando Jesus vê aqueles pés sujos, ele enxerga uma necessidade. Esses homens precisam ter os seus pés lavados, para que o orgulho do coração deles seja tirado. E diante daquela necessidade, o que o Senhor vai fazer? O Senhor Jesus vai se levantar e vai lavar os pés daqueles homens sujos de terra, porque não dava no asfalto igual hoje, as ruas eram poeirentas, andava de sandália, o pé estava imundo, não podia comer a Páscoa, era a refeição mais importante do ano de pé junto, de pé sujo, de pé junto não dá mesmo, não é profético, pelo amor de Deus, para ninguém, não dá. E aí naquela discussão de homens orgulhosos de pés sujos, Jesus, o Cordeiro de Deus, vai lavar pés sujos. Jesus, o alfa e o ômega. Jesus, o verbo presente na criação, que disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus, aquele, conforme diz Paulo em Colossenses 1,17, nele todas as coisas subsistem. Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus, o início e o fim. Jesus, a nossa justiça. Jesus, o príncipe da paz. Jesus, o sol da justiça. Jesus, a esperança das nações. Jesus, a luz do mundo. Jesus, o pão da vida. Jesus, o bom pastor. Jesus, o Cordeiro de Deus, o centro de todas as coisas, vai lavar os pés. Faz ideia do que nós estamos vivendo aqui? Ele viu a necessidade e serviu. Por que nenhum daqueles outros fez isso? Por que Pedro não viu a necessidade e serviu? Por que João não viu a necessidade e serviu? Por que Tiago não fez? Não era o trio ali, Pedro, Tiago e João, no barquinho, no mar da Galileia? Os três mais próximos, por quê? Porque talvez nenhum deles teria se recusado a lavar os pés de Jesus, mas lavar o pé dos irmãos, porque se eu lavar os pés deles, eu estou me colocando numa posição abaixo deles, e esse é o erro de leitura dos discípulos sobre o reino de Deus. Para eles, servir e lavar os pés é se colocar abaixo. Só que no reino de Deus, servir e lavar os pés é ser grande. Eles estão com o coração cheio de orgulho, são orgulhosos demais para servir os irmãos. Ainda bem que não tem ninguém aqui assim hoje à noite. Que nós estamos tudo lavado e remido no sangue de Jesus. Contém ironia, tá? Na declaração. Eles estão com o coração cheio de orgulho, Eles são orgulhosos demais para lavar pés sujos. E é por isso que, às vezes, o que eu observo é que muitas vezes nós criticamos aqueles com os pés sujos, ao invés de lavá-los. A gente tem esse coração. Olha aí, o pé está sujo. Mas quem que vai lavar? Quem que vai servir? Às vezes o nosso coração é muito mais crítico do que serviu, porque de quem é que Jesus está lavando os pés? Dos apóstolos, pastor. Muito bem, Jesus está lavando os pés de homens que têm a fé pequena. Jesus disse para aqueles homens, homens de pequena fé, Mateus capítulo número 8, Jesus está lavando os pés de homens imaturos,
porque eles estão discutindo na última refeição quem deles vai ser o maior. Jesus está lavando os pés de homens que queriam favoritismo e não tinham a moral de fazer o pedido, porque o senhor Tiago e o senhor João, eles querem sentar à direita e à esquerda de Jesus, um quer ser o ministro da fazenda, outro o ministro da economia no reino dos céus, e ao invés deles irem lá perguntar, eles chamam a mãe: mãe, vai lá, fala com Jesus para nós. Ele está lavando os pés de homens impulsivos. Pedro daqui a pouco vai sentar a espada na orelha de Malco. Ele está lavando os pés de homens julgadores, Tiago e João. João, o apóstolo do amor, quando as pessoas não quiseram receber, ele chega para Jesus: Jesus, o senhor quer que nós mandemos descer fogo do céu nessa raça de víboras? Com todo o amor. Ele está lavando os pés de homens incrédulos. Tomé disse: se eu não ver, se eu não tocar, eu não acredito. E Jesus está lavando os pés de traidores. Jesus lavou os pés de Judas, sabendo que Judas o iria trair. Então não tem a ver com a qualidade dos pés que lavamos, tem a ver com a qualidade dos pés a quem servimos no nossa alma e no nosso coração. E eu e você, nós temos que estar nos pés de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos pés de Jesus. Jesus sabia de tudo isso e mesmo assim lavou. Muitas vezes o nosso orgulho torna a gente crítico e a gente se esquece de que nós fomos perdoados de muita coisa. Irmãos, nós fomos perdoados de muita coisa. Só eu e você sabemos o que nós fizemos e daquilo que Deus nos perdoou. E quando esse amor de Jesus nos encontra, a gente é movido a, nesse amor, nos direcionar a pessoas. Então, eu não quero ser rude com ninguém hoje à noite, mas eu preciso dizer, é improvável, para não dizer impossível, que você ame Jesus sem servir pessoas. É improvável que você ame o Senhor Jesus sem se envolver com a causa das pessoas. Meu apelo a você hoje é que, assim como Jesus, você enxergue a necessidade, veja a necessidade. Jesus olha e fala: gente orgulhosa, pés sujos, eu preciso servi-los. E que você também olhe para as necessidades que estão à sua volta, na sua vida particular, mas também aqui na igreja. De repente o Espírito de Deus vai mover seu coração, você vai ver ali na sexta-feira, por exemplo, um monte de adolescente nessa igreja, para a glória de Deus. Adolescente saindo pelo ladrão, e aí você fala assim: Deus, eu posso servir nesse lugar, eu posso dedicar a minha sexta-feira à noite para dizer: pastor Oswaldo e Elaine, o que vocês precisam? E nós queremos, como um casal, ser uma referência para essa gurizada. De repente você olha e fala assim, vendo que a igreja quer colocar os seus pés no mundo digital, falar onde as pessoas estão o dia inteiro, e você diz: eu tenho habilidade, eu posso servir nessa área, isso aí está comigo. De repente você olha para uma necessidade na quarta-feira, nossas quartas-feiras estão abençoadas, inspiradoras e cheias para a glória de Deus. Que alegria estar aqui na quarta. Mas de repente você chega ali e fala assim: não tem boas-vindas na quarta-feira? Está comigo, pastor? Está comigo? Eu posso servir, eu posso dar esse tempo aqui para abençoar as pessoas. Ou então você chega lá no mimo, criança para tudo que é lado, para a glória de Deus, e você diz assim: eu posso trocar fraldas para a glória de Deus. É difícil, não é? Lavar pé sujo também é. Eu posso cuidar de crianças especiais, eu posso cuidar de crianças menores, de crianças maiores, eu posso ser uma bênção no culto infantil, eu posso servir, eu posso me dedicar. De repente o pequeno grupo está lá, já não é mais pequeno grupo, é um grande grupo, é um GG. E aí você diz: não cabe mais em casa nenhuma, a minha casa está à disposição, eu quero servir, eu vou ser um facilitador, eu vou abençoar pessoas. Aonde está a necessidade? Acabou meu tempo de ficar sentado, eu vou me levantar para a glória de Deus. Me levantar para a glória de Deus, como diz Gálatas 6, versículo número 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Que lei é essa? Qual é a lei de Cristo? É a lei do amor, e o amor é muito mais serviço do que sentimento. Levem as cargas, sirvam uns aos outros. Eu queria dizer isso para você, você que está aqui hoje, nunca se esqueça, você é parte de um corpo.
Se Jesus te plantou, se Jesus te trouxe a esse lugar, trouxe porque tem algo que é fundamental, que Ele quer fazer através de você. O Espírito Santo de Deus te deu um dom no dia em que você entregou sua vida a Jesus Cristo, e Ele quer que você trabalhe esse dom, multiplique esse dom. Há algo esperando para ser feito, e Deus conta com você. Você não é a pessoa do lado não, é você mesmo. Você, há algo que o Senhor quer fazer através da sua vida. Jesus podia ter dado desculpas, porque a gente é bom de dar desculpas. Jesus podia ter falado: vocês são bem grandinhos, vão ali, pega a bacia e lava os pés de vocês. Jesus poderia ter dito: vocês são arrogantes. Da onde que eu vou servir gente arrogante desse jeito? Ele poderia ter dito: vocês não merecem que eu sirva nenhum de vocês, nem o Pedro, nem o Tiago, nem o João, nem o corintiano do Judas, ninguém. Ok, sem desculpa. Desculpa. Não vou servir ninguém. A gente é bom de dar desculpas. Só que quando a gente olha para impossibilidades ou sobre nossas desculpas que a gente tem, o que Jesus nos está dizendo com esse exemplo que Ele nos deu? Eu acho que Jesus está dizendo para nós, em letras garrafais, o seguinte: continue servindo. Continue servindo. Continue fazendo, continue amando, continue abençoando pessoas. A palavra do Senhor vai nos dizer em Gálatas, capítulo 6, ainda no versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, quando você começa a servir pessoas, pode ser que um dia, quando houver uma hecatombe, um alinhamento dos astros, uma pessoa vai dizer para você assim: muito obrigado, você é uma bênção. Pode ser que esse dia aconteça, mas também, o que é mais via de regra, pode ser que você sirva, e nunca ninguém vai chegar para você e vai dizer assim: obrigado, você é uma bênção. Pode ser que nunca ninguém reconheça o seu serviço, te coloque aqui embaixo das luzes, te coloque aqui na ribalta e diga assim: aqui esse ministério fulano de tal, vamos agradecer ao Senhor pela vida dele. Pode ser que nunca ninguém chegue para você e aprecie o que você faz, que nunca alguém chegue para você e diga assim: poxa, você me abençoa. Pode ser pelo contrário, que alguém diga para você ainda assim: não está fazendo mais do que a sua obrigação. E nesse dia, o que é que Jesus está nos dizendo? Continue servindo, continue trabalhando, não cesse de fazer o bem, não desfaleça, continue semeando. É isso que o Senhor Jesus está nos falando. Por quê? Porque nós não servimos as pessoas porque esperamos que elas nos reconheçam, nós servimos as pessoas porque amamos a Jesus. Amamos a Jesus, e se eu amo Jesus, eu sou levado cada vez mais a servir pessoas. Eu acho maravilhosa a saudação de duas cartas do Novo Testamento, Tiago 1 e Judas 1. Tiago escreve assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago 1:1. Judas 1:1. Judas, servo de Jesus Cristo. Sabe quem está escrevendo isso aí? Tiago e Judas, pastor. São irmãos de sangue de Jesus, que se converteram depois que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. E eles não começam a carta dando uma carteirada: eu cresci com Jesus, sou irmão de sangue de Jesus, vocês deviam... Como que eles começam a carta? Eu, Tiago, servo do Senhor Jesus. Eu, Judas, servo do Senhor Jesus. Irmãos, às vezes as pessoas acham que servir é um caminho que vai nos levar para coisas maiores, entendeu? Então eu vou começar a servir, porque daí eu vou me tornar grande. Não, servir já é a chegada, você já chegou na grandeza. Jesus não começa o ministério dele com a bacia e com a toalha, Jesus termina o ministério dele com uma bacia e com uma toalha. Servir já é o objetivo final da grandeza. Você serve, você já é grande. Você serve, então você já é grande. Nesse tempo, a gente tem falado ao longo de todo esse ano, é tempo de voluntariado. A gente não tem trabalhado nesse ano sobre, é ano de voluntariado, porque para nós, voluntariado não é esse ano, é uma cultura.
terminamos a primeira temporada da série sobre a cultura do voluntariado. No segundo semestre vamos pregar uma nova temporada dessa mesma palavra. Mas para nós esse tempo de voluntariado é porque para nós é um privilégio servir a Jesus. E para nós estamos tentando redescobrir o privilégio de servir pessoas, de servir gente com os pés sujos, de servir gente que tem necessidades. Meu apelo para você hoje à noite é: ponha-se em pé. Ainda está lá no nosso site, no nosso aplicativo, uma ficha lá de novos voluntários. Escolhe lá uma área e diz: eu quero servir. Em maio, salvo engano, na segunda ou na terceira semana, nós vamos ter um treinamento de novos voluntários na vida da igreja, gente que quer servir, e quanto mais você servir, mais você vai ver graça e bênção de Deus sobre sua vida. Nós queremos uma igreja de gente grande, grande mesmo. E como que a gente descobre essa grandeza? Servindo os nossos irmãos. É assim que a gente serve. Eu tinha pés sujos e coração orgulhoso, mas Jesus me encontrou, Jesus me lavou. A gente tinha pés sujos e coração orgulhoso, e Jesus nos lavou. E Jesus nos deixou essa lição, mostrando para nós que no reino de Deus, grandeza não é status, grandeza é serviço. Chamo você hoje, assim como Jesus Cristo, olhar uma necessidade e dizer assim: está comigo, Senhor, eu vou me levantar, eu vou tirar as minhas vestes, eu vou cingir sobre os meus lombos a toalha de servo, e eu vou servir para a glória do teu santo nome. Porque entre vós, Igreja Batista Memorial, não será assim. Quem quiser ser grande, seja esse que sirva. Quem quiser ser o primeiro, seja esse que sirva todos os irmãos, e que assim o Senhor crie em nós uma cultura de voluntariado para a glória do Senhor. Dê um glória a Deus no seu lugar, aplauda o santo nome do Senhor Jesus Cristo.